Olá a todos, muito bem-vindos. O professor Ulisses deu um recado agora há pouco e vai contar pontos, na verdade, moçada, no seminário de projetos que nós vamos trabalhar com esse desafio nota máxima, ok? Então, não é naquela disciplina que o professor falou, mas em seminários. Então, hoje nós vamos começar nossa segunda aula da matemática financeira. Eu sou a professora Adriane Loper e hoje nós vamos ver o quê? Os descontos. O que são esses descontos? Como que eles funcionam? Para que eles servem? O que acontece? Nós vimos na aula passada que quando você atrasa uma conta, você paga daqui a 20 dias muito mais por essa conta. Esses são os juros. E quando você antecipa o seu pagamento? Você tem uma conta para pagar, você antecipa ela, você paga antes da data. É justo que você tenha um desconto. Então, nós vamos ver hoje na situação do desconto, como que nós vamos trabalhar com títulos de alto porte, de baixo porte, o que é isso, dentro dos descontos, dentro das formas que nós temos. E também nós vamos aprender a arte da negociação, porque hoje vai ser passado uma situação para vocês e nós queremos pagar de outra forma. Então, nós vamos fazer esta negociação. Então, é isso que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Então, vamos ao quadro para explicar um pouquinho nesse convite a vocês. Nós vamos enfatizar o estudo em negociação, com juros simples e com juros compostos. Então, nós podemos ter os juros simples ou compostos, ok? Nós vamos ver o que é capital de giro, o que é desconto bancário com IOF ou sem IOF. IOF é uma taxa de imposto sobre operação financeira, IOF. Então, você paga, é mais uma coisa que nós pagamos, tá? Nós vamos ver hoje taxa efetiva e taxa nominal. Lembrem que eu falei para vocês que taxa tem nome, então a gente tem que ver o que a gente quer. Na aula passada nós trabalhamos com a equivalente. Buscaremos desenvolver a competência de conhecer os métodos e técnicas de cálculo de valor do dinheiro no tempo e as técnicas de cálculo de taxas nominais, efetivas e as equivalentes que nós já trabalhamos na aula passada. Lembrando que, com desconto simples, trabalharemos com juros simples. Com descontos compostos, trabalha-se com juros compostos. Nós teremos fórmulas exclusivas, específicas, e vamos trabalhar nessa situação. Então, hoje, nós vamos ver esses descontos. Descontos como? Descontos que nós temos direito, então nós sempre temos que pedir esse desconto. Se a gente vai pagar à vista, a gente tem direito a um desconto. Se a gente antecipa um pagamento, a gente tem direito a um desconto. E vamos aprender a negociar as nossas transações. Você quer comprar uma coisa, o teu fornecedor te passa uma situação. Fala, não, eu não quero essa situação, eu quero uma outra situação. Então, vamos aprender essa arte da negociação na nossa aula hoje. Agora vamos para o nosso primeiro vídeo. Olá! Seja bem-vindo à unidade 2 de Matemática Financeira. Confesso que essa unidade veio em boa hora. Como a família está aumentando, essa casa vai ter de aumentar também. E isso requer uma palavrinha mágica: dinheiro. O problema é que às vezes a quantia que a gente tem não é exatamente a quantia que a gente tem. Ficou confuso? Já explico. Se, como a maioria do mundo, você guarda seu dinheiro em uma instituição bancária, algumas taxas são aplicadas sobre a quantia na sua conta ou sobre alguma operação. Por exemplo, se você tem uma aplicação em renda fixa, como um CDB, será aplicado sobre ele o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Ou se você quiser antecipar o recebimento de um título, será aplicado sobre ele o desconto bancário.
porque nesse caso, quem adquiriu o empréstimo deixará de usá-lo pelo período contratado e pagará os juros apenas pelo tempo efetivamente usado. E claro, não podemos nos esquecer das famosas taxas de juros. Elas também enganam bastante. Às vezes, a taxa é ao ano, mas a capitalização é ao mês. Aí, ao invés de pagar X, você tem que pagar o alfabeto inteiro. Mas nem tudo é tão complicado quanto parece, e pode ficar ainda mais fácil, já que nessa unidade veremos as aplicações de conceitos nominais, como por exemplo, capital de giro, desconto bancário, negociações com juros simples e compostos, taxa efetiva e taxa nominal. E para mostrar que é possível usar esses conhecimentos no dia a dia sem problemas, na situação da realidade profissional, você será o gerente financeiro de uma empresa que precisa comprar uma máquina e tem de negociar com o fornecedor a forma de pagamento. Os valores resgatados de cada título, o valor da entrada a ser paga e o valor das parcelas iguais a ser pago mensalmente deverão ser apresentados em um relatório ao final da unidade. Ao longo das sessões, será necessário que você utilize alguns dos conceitos estudados na unidade anterior dessa disciplina. Então, é bom que eles sejam revistos, assim você ganha um desconto aqui. Então vamos lá! Vá ao seu livro didático, acesse as web-aulas e não deixe de responder aos questionários das pré-aulas e das pós-aulas. Eles são essenciais para ajudar a desenvolver seu conhecimento. Também não se esqueça do material complementar que está no seu ambiente virtual de aprendizagem. Por enquanto é só, eu fico por aqui. Até a próxima! Então, hoje nós vamos trabalhar com esta situação, com uma situação problema, onde você é o gerente financeiro. Então, quem vai fazer uma proposta para o fornecedor é você. E vamos ver como que nós podemos trabalhar dentro dessa nossa proposta. Vamos ver o que ele ofereceu e o que nós queremos oferecer. Então, vamos. O que eu preciso de vocês? Sempre os conhecimentos prévios de ler, interpretar e resolver as situações, problemas, aplicando conceitos básicos da matemática. Então, isso eu sempre vou precisar de vocês, que vocês se dediquem um pouco às operações básicas. Eu vou colocando nos fóruns algumas informações a mais para vocês, e vocês vão trabalhando com essas informações, junto com o livro, junto com a aula, reassistindo, refazendo, trabalhando. A matemática só se aprende exercitando, moçada. Não tem outro jeito de aprender, ok? Então, vamos para a nossa situação problema da aula de hoje. A geradora de aprendizagem, né? Então, a empresa metalúrgica A&C precisa comprar uma máquina, cujo o fornecedor apresentou as seguintes condições: 3 parcelas iguais a 22 mil, com vencimento a cada 10 dias, sob uma taxa de juros simples de 1,2% ao mês. Então, vamos lá, moçada, vamos raciocinar desde o começo. Então, nós da metalúrgica A&C precisamos comprar uma determinada máquina. O fornecedor passou para nós o quê? O preço em 3 parcelas. Se são 3 parcelas de 22 mil, moçada, quanto que é 22 mil mais 22 mil mais 22 mil? São 66 mil. Então, a gente tem uma noção que a máquina custa perto de 66 mil. Por quê? Porque esse foi o preço que o fornecedor nos pagou. Por que perto de 66 mil? Porque nós vimos que tem um parcelamento. Quando tem um parcelamento, nós temos juros. Então, vamos pensar. Eu não posso chegar e fazer uma proposta de 10 mil. Não, quero comprar a máquina por 10 mil. Isso não é uma negociação, isso é um absurdo você chegar para o fornecedor e falar. Então, a gente vai ter que trabalhar em mente com esse valor. Ele falou que custava isso. E deu os juros de 1,2 e ainda o pagamento a cada 10 dias. Então, em um mês, a cada 10 dias, você pagaria
3 parcelas de 22 mil. Ótimo, essa foi a proposta que nos foi feita. Tranquilo até aí. Vamos voltar ao quadro. Mas você, aluno, como gerente financeiro, você apresenta uma outra proposta. O que nós queremos? Pagar uma entrada. Opa! E financiar o restante, nós também não vamos ter dinheiro para tudo. Então, a gente paga uma entrada e financia o restante em 3 parcelas, só que olha aqui, ó, mensais iguais, sob uma taxa nominal de 13,2% ao ano em regime de juros compostos. Então, nós fizemos, o que nós fizemos? Nós fizemos uma outra proposta. Então, nós queremos dar uma entrada e financiar também em 3 parcelas, mas a cada mês, ok? E nós vamos trabalhar com juros compostos, tá? E uma taxa nominal de 13,2% ao mês. Então, o fornecedor nos passou uma situação e nós estamos oferecendo outra. Então, nós vamos fazer a composição do quê? Desta entrada e nós vamos ter que achar os valores das parcelas que eu vou pagar, certo? Então, agora vamos para a nossa primeira situação problema para resolver uma parte desta situação. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, vamos começar. Nós já sabemos a proposta que o fornecedor nos fez. Só que agora nós vamos começar a montar a nossa proposta. Então, vamos ao quadro. Só relembrando, né, que nós necessitamos comprar uma máquina e o fornecedor falou que eram 3 parcelas iguais a 22 mil, com vencimento a cada 10 dias, uma taxa de juros simples de... Aqui está 1,3, moçada, é 1,2. Um erro de digitação, 1,2% ao mês. Essa foi a proposta que o fornecedor fez, tá? Mas você, como gerente financeiro, apresenta a seguinte proposta: pagar uma entrada e financiar o restante em 3 também parcelas, só que agora mensais e iguais, sob uma taxa, ó, nominal. Vamos descobrir o que é isso chamado nominal, de 13,2% ao ano, sob juros compostos. Então, o que nós vamos começar a compor? Eu e você, que somos gerentes comerciais, falamos que nós daríamos uma entrada. Então, nós vamos começar a montar essa entrada, ok? Vamos ver como que nós montamos essa entrada. Então, vamos para algumas definições ainda da situação problema. Estratégia para pagar parte, ó, parte da entrada. Eu propus uma entrada, você propôs uma entrada. Então, nós temos e podemos antecipar, ó, essa palavra que é importante, recebimentos de títulos de baixo porte. Nós vamos ver o que é isso também. Esses títulos de baixo porte não pagam IOF. Vamos ver o que é tudo isso.
Então, você tem lá um título de R$1.000, você quer antecipá-lo em 7 dias. Você tem um de 900, você quer antecipar em 11 dias, e você tem um de 600 e você quer antecipá-lo em 5 dias. Só que para essa antecipação, o banco vai cobrar o valor que ele ficará dessas antecipações. A instituição que pagará as antecipações dos títulos cobra uma taxa nominal administrativa de 108% ao semestre. AS é o semestre. Então, o que resume a nossa situação? Eu tenho 3 títulos, nós já vamos ver o que é título. Eu tenho 3 cheques, vamos chamar de cheques por enquanto. Eu tenho 3 cheques, um de 3 valores distintos, e eu quero descontar eles antes do vencimento. Ou seja, hoje eu preciso do dinheiro. Então, eu posso chegar com esses 3 cheques no banco, só que o banco não vai me dar dinheiro de graça, ele vai cobrar uma taxa por esse serviço, ok? Então, é assim que funciona. Todo mundo pode descontar o cheque antes? Pode. Só que a pessoa que compra o seu cheque, que no caso vai ser o banco, o que acontece? Ela vai levar uma parte do seu dinheiro, ok? Isso acontece? Sim, acontece com frequência. E se eu antecipo, eu vou receber bem menos do que está escrito naquele cheque, ok? Então, vamos lá. Vamos ver algumas definições. O que é capital de giro? Denomina-se capital de giro os recursos financeiros que garantem as condições para uma empresa dar continuidade, ou seja, para uma empresa funcionar, dar continuidade às suas operações, como compra de matéria-prima, estoques de produtos de vendas, pagamentos de funcionário, entre outras. Ok? Uma das formas de se ter esse chamado capital de giro é a antecipação dos recebimentos de títulos. Esses títulos podem ser boletos ou promissórias, resultante de vendas ou serviços prestados a clientes que pagarão numa relação futura. Então, para nós podermos, às vezes, sustentar a nossa empresa para que ela continue funcionando, eu preciso de dinheiro. Por exemplo, hoje é dia 4, né? Os funcionários recebem mais ou menos no 5º dia útil. Então, se eu não tenho todo o dinheiro para pagar os funcionários, o que eu faço? Eu posso antecipar esses valores, ok? E é isso que nós vamos fazer aqui. Só que eu recebo bem menos, ok? O aluno quer saber se, quando é feito um pagamento adiantado de uma dívida, a empresa é obrigada a conceder desconto ou se vai depender da política da empresa em conceder ou não o desconto. Perfeito aí, nosso aluno mineiro. Isso é uma arte de comum acordo. Geralmente, quando você faz um contrato com qualquer empresa, geralmente está previsto esse desconto, sim. Mas eu não tenho obrigatoriedade, ok? Então, é muito mais uma conversa. Se você descontar antes, eu vou pagar, os juros serão de tantos em relação à antecipação. É um acordo de cavalheiros, ok? Mas, em geral, todas as empresas trabalham com essa política, tá? E no contrato que se assina já diz que se você adiantar as promissórias ou se você adiantar os pagamentos, você paga menos. Por exemplo, dá um exemplo simples, se você fez um empréstimo num banco, tá? Nós estamos em agosto, teu empréstimo é quitado lá em dezembro. Se você chegar hoje lá na frente do gerente do banco e falar assim, não, mas eu quero pagar essas 4 parcelas e ter um desconto, com certeza você terá. E quanto mais longo o prazo, mais desconto você terá. Ok? Então, essa é a situação. Nós podemos ter cheques. Cheque é outra situação, cheque pré-datado, que não existe legalmente, porém, ele é um instrumento comum no comércio. Então, você chega com esses 3 cheques e vai descontar no banco. Ok? Vamos ver mais algumas definições. Quanto a operação é com descontos simples, então, é o que nós vamos trabalhar hoje.
é com desconto simples, deve-se saber que existem dois tipos, tá? Desconto, primeiro, chamado comercial, bancário ou por fora, utilizado no comércio em geral, em operações financeiras. Então, esse desconto comercial, bancário ou por fora é o que mais é usado, tá? A taxa de juros incide sobre o valor futuro. O desconto chamado racional, real ou por dentro, no Brasil não é muito praticado, pois é desfavorável para quem possui os recursos financeiros, que terá de conceber um desconto em função de uma negociação. A taxa de juros incide sobre o valor presente. Então, nós vamos trabalhar hoje com descontos simples e mais com desconto comercial, ok? Então, vamos lá. Outra definição que é importante também quando a gente trabalha, o que são esses títulos? Né? Fala-se, eu tenho títulos, tá? Vamos ver as definições no quadro. Os títulos para empresas, ou seja, para pessoas jurídicas, nós temos promissórias, nós temos duplicatas, nós temos boletos, nós temos cheques, nós temos faturas de cartão de crédito. Então, tudo isso, vocês não podem não conhecer o formato de uma promissória, mas é bem parecido com um cheque, para quem não conhece, ok? Para pessoas físicas, você tem o 13º e você pode antecipar. Isso acontece até no caixa eletrônico do banco, tá? Outra forma é restituição do imposto de renda, tá? Então, o que acontece? Esses títulos são, nada mais são que papéis escritos, cheque nada mais é que um papel com determinado valor, com uma data de vencimento determinada também, e se você quiser descontar antes, com certeza o banco ou a instituição financeira vai te cobrar por isso. Esse é um serviço comum no mercado, tá? Por exemplo, nós estamos em agosto. Se você trabalha com banco, se você entrar lá no seu banco, há a possibilidade de antecipação da parcela do 13º. É claro que ele vai te dar o dinheiro hoje, você vai ter que pagar lá no dia 30 de novembro, e é claro que o seu dinheiro ficará uma parte para o banco. Você receberá na sua mão uma parte, ok? Vamos ver como que funcionam isso. Nós temos uma fórmula, que é a fórmula do desconto, que nós vamos utilizar bastante. Vamos ao quadro. O cálculo do valor do desconto bancário, desconto ou por fora, utilizado no comércio de modo geral, é esse do desconto comercial, tá? Então, cálculo do desconto chamado comercial ou por fora. Vamos lá. DC é desconto comercial, igual a N, N é uma letra nova no nosso alfabeto matemático. N é igual ao valor nominal. O N maiúsculo, vocês estão vendo aqui, o N maiúsculo é um valor nominal, vezes I sempre será a nossa taxa. E T é sempre o tempo de antecipação que nós vamos trabalhar nessas situações. Vou responder de novo aqui uma pergunta, só que agora é do Ceará. O desconto por pagamento antecipado é obrigatório a empresa vendedora conceder ao cliente? Eu expliquei agora há pouco para o pessoal de Minas, né, que haviam perguntado. Geralmente está previsto no contrato, mas é de comum acordo, tá? É um acordo de cavalheiros. Então, em geral, é justo que você, se pagar, antecipar os títulos, você tenha esse desconto, tá? Porque você não vai pagar, não vai esperar até a data para pagar. Então, é concedido. Nos bancos, em geral, nas financeiras, é seguido, no contrato estará lá, que se você antecipar, vai ter um determinado desconto, ok? E vamos a outra fórmula de desconto, que é assim, o desconto chamado comercial ou chamado de valor antecipado, onde A vem do quê? Do valor atual ou antecipado. A
é aquele dinheiro que virá na sua mão, ok? N é igual a N, N é o valor que estava escrito no título, menos o desconto comercial. Sim, sem dúvida nenhuma. O que acontece? O valor atual, o valor que virá na minha mão hoje, tá? É o que estava escrito menos o que foi descontado. Esse descontado vai ficar para o banco, ok? Então, vamos lá. Vamos agora começar a resolver a nossa situação problema. Os dados do enunciado que nós temos. Vamos começar a ver essa taxa que é cobrada pelos títulos. Então, a instituição que pagará as antecipações dos títulos cobra uma taxa nominal administrativa de 108%. Opa, pulou o slide, deixa eu voltar aqui nele. De 108% ao semestre. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Primeira coisa do 108, eu tenho que tirar o porcento. Como eu tiro o porcento? Dividindo por 100. Então, minha taxa é de 1,08 ao semestre. Ok? Então, vamos lá. Lembrando que um semestre são 180 dias. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é transformar a taxa de semestre para dias. Por quê? Porque lá no nosso enunciado, nós temos alguns títulos que serão descontados dias antes. Então, como nós estamos falando de juros simples, ok? Então, a minha taxa equivalente é igual ao quê? A taxa dada divididas pelos 180 dias. Então, eu estou trabalhando e falando de uma taxa de 0,006 ao dia. E agora vamos adotar essa taxa 0,006 ao dia. Então, o que eu fiz nessa taxa, moçada? Foi dado uma taxa de 108% ao semestre, AS, ao semestre, ok? Não me interessa uma taxa de 108% ao semestre, por quê? Porque ele vai ser descontado alguns dias antes, os títulos que eu tenho na mão, ok? Então, eu tenho que transformar sempre a taxa no que eu desejo. Nesse caso, ela foi dada em semestre, então eu tenho que dividi-la por 180. Aí, fazendo o cálculo, nós temos 0,006 ao dia, ok? Agora, com esta taxa que eu sei que o banco cobra, vamos ver quanto que vai vir na minha mão, ok? Então, vamos ao quadro. O primeiro título, olha lá, está escrito no meu cheque que ele é de R$1.000, tá? Eu quero descontar ele 7 dias antes. E acabei de saber que a nossa taxa é de 0,006 ao dia. Vamos resolver por quê? Esse desconto comercial aqui é o que vai ser descontado, é quanto o banco vai ficar do meu dinheiro. DC é igual N, o valor que está escrito, vezes I, vezes T. Então, o meu título está escrito que ele é de R$1.000. Nós acabamos de fazer o cálculo da taxa que o banco vai cobrar de 0,06. E vezes o tempo, ou seja, eu quero antecipar em 7 dias. 1.000 vezes 0,06 vezes 7, R$42. Então, esses R$42, esse desconto que houve, moçada, vai ficar para o banco. Então, fazendo os cálculos, o banco vai me dar hoje, vai me dar um dinheiro a menos que aqueles R$1.000 e esses 42 que eu acabei de calcular ficará para o banco. Então, vamos ver quanto vai vir na minha mão. Vamos voltar ao quadro. O valor atual é o que estava escrito, o N, menos o que o banco vai ficar, o desconto comercial. Então, o valor que virá na minha mão, o valor hoje atual, é 1.000 menos os R$42. Então, o valor que virá para minha mão será de R$958.
o valor com desconto desses títulos é R$ 958. Então, eu levei um cheque de R$ 1.000 e voltei para casa hoje com 958. 42 o banco já me levou, ok? Vamos ver o que acontece com o segundo título. A mesma coisa, o banco vai levar uma parte do meu dinheiro, tá? Então, o valor nominal do meu cheque, o que está escrito no meu cheque, é R$ 900. Eu quero descontar ele 11 dias antes e eu tenho uma taxa de 0,006 ao dia. Então, para saber qual será o meu desconto comercial, é igual N, quem é N agora, o que está escrito no meu cheque, 900, vezes 0,06, vezes 11. Então, o desconto foi de, R$ 59,40. Então, eu recebi na minha mão, ó, valor atual, os 900 que estava escrito, menos o que o banco ficou do meu dinheiro, R$ 59,40. Então, foi para a minha mão R$ 840,60. Então, o que aconteceu? Eu fui lá com um cheque de R$ 900 no banco e saí de lá, na minha mão, com R$ 840,60, ok? O resto, o desconto que houve, o banco levou. Por quê? Porque ele cobrava uma taxa e, usando essa taxa, nós chegamos a esse resultado. Nós temos um terceiro título. Vamos voltar ao quadro. Esse terceiro título é de quanto? Quanto está escrito no meu cheque? R$ 600. Eu vou antecipá-lo em 5 dias e a taxa que eu calculei é 0,06 ao dia. Então, vamos ver aqui qual será o valor do desconto comercial. É igual N, o que estava escrito no cheque, vezes a taxa que o banco cobra, vezes os 5 dias. Então, desse meu cheque, olha só, o banco ficará com R$ 18. E eu virar na minha mão, o cheque que eu levei era de 600. Se eu descontar 18, eu fiquei com R$ 582. Então, o que aconteceu? Eu levei o cheque de 600 e voltei para casa com 582, ok? Vamos ver quanto que eu tive no somatório desses 3 títulos. Eu não estou compondo a minha entrada, então vamos lá, vamos ao quadro. O valor obtido pela antecipação dos títulos foi o quê? Do primeiro, que era 1.000, veio na minha mão 958, o segundo, que era 900, veio na minha mão 840,60, e do terceiro, que era de R$ 600, veio na minha mão 582. Então, o valor que eu tive desses 3 títulos somados foi 2.380,60. Então, agora, nesse momento, eu estou na minha mão com o quê? R$ 2.380,60 para compor aquela entrada, ok? Então, vamos agora resolver a nossa segunda situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então, vamos relembrar. O nosso fornecedor fez uma determinada proposta e eu fiz outra. E agora nós estamos compondo a nossa entrada, que eu disse que eu daria uma entrada. Eu e vocês somos gerentes aí da empresa metalúrgica, ok? Então, nós já temos na mão para compor essa entrada aquele valor dos 3 títulos, R$2.000 e poucos, ok? Vamos agora ver o que mais que eu posso fazer. Vamos voltar ao quadro. Agora, a estratégia para pagar também a entrada será antecipar recebimentos dos títulos de alto porte.
Opa, alto porte são os títulos acima de R$5.000, moçada, tá? Títulos que pagam IOF, pagam aquele imposto sobre operações financeiras. Então, eu tenho aqui um título de 11 mil, antecipado 3 dias. Opa, eu antecipei, o banco já vai comer meu dinheiro, certo? Eu não vou voltar com os 11 mil para casa. O título de 8 mil, antecipado em 6 dias. E um título de 5 mil, antecipado em 5 dias. A instituição que pagará as antecipações dos títulos cobra uma taxa administrativa de 108% ao semestre. E o IOF, olha aqui, ó, temos o IOF também de 0,07% ao dia. Então, o que nós percebemos aí nesses títulos de alto porte? Que nós vamos pagar um pouco mais para o banco. Por quê? Porque tem esse IOF. Além da taxa de juros, onde a gente perde lá o nosso dinheiro que a gente calculou, ainda tem esse tal de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ok? Então, vamos ver algumas situações desse imposto. O imposto sobre operações financeiras, o IOF, envolve operações de câmbio, crédito, seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. Resumindo, você sempre vai pagar em qualquer operação maior que 5 mil, você vai pagar esse IOF. Tá? No desconto bancário, antecipação de juros, promissórias e duplicatas, o IOF se apresenta conforme a fórmula a seguir. Então, qual é a fórmula? Prestem atenção. Esse aqui agora é o cálculo do desconto com IOF, tá? Fórmula. VB. Vamos ver o que é VB. VB é o valor descontado. Ou seja, nessa fórmula já vem direto, eu já vou saber que VB é aquele valor que vai vir na minha mão. Ou também pode ser chamado de valor resgatado ou valor resultante da antecipação. Então, aqui, esse VB já me apresenta quanto vem na minha mão, ok? É igual N. N já conhecemos, já fomos apresentados a ele, é o valor nominal, ou seja, o valor nominal é o valor que está escrito no seu cheque, ok? Abre colchetes, 1 menos I sempre será a nossa taxa nominal, taxa de juros simples, geralmente ao dia, que nós vamos calcular, mais o IOF. O IOF também é um valor que a gente paga um pouco mais, é o imposto sobre operações financeiras, taxa de juros simples e geralmente nós vamos trabalhar ao dia. Fecha parênteses, multiplica-se por T. E T é o período de antecipação, o tempo de antecipação, ok? Então, vamos lá que nós temos, o que nós temos agora? Nós temos outra fórmula quando nós falamos de imposto com IOF. Muita atenção. Eu vou responder ao aluno Túlio, de Recursos Humanos, de Aracaju. A taxa administrativa ao semestre sai mais em conta que ao ano, mesmo que ao ano haja modificações? Não, a taxa que você vai pagar será, dependendo da unidade, você vai pagar a mesma taxa. A matemática prova que o quê? Quando é capitalizado mensalmente, aí nós pagamos um pouco a mais. Mas, se você pagar ao semestre ou ao ano, essas unidades para o nosso trabalho têm que trabalhar na mesma unidade. Tirando isso, a taxa será a mesma. Tá? Mesmo que ao ano haja modificações, geralmente é dada a taxa ao semestre, mas é dada a mesma taxa ao ano. E nós temos como fazer essas modificações. Então, são as taxas equivalentes, como a gente fez ali no começo, a nossa taxa equivalente, ela foi dada ao semestre. Eu dividi por 180 porque eu quero ao dia. Um semestre tem 6 meses, tem 180 dias, então eu dividi por 180 porque eu queria minha taxa ao dia. Então, essas equivalências, se forem juros compostos, nós também temos uma fórmula que nós trabalhamos na aula passada,
ok? Para fazer essas transformações. Nunca esquecendo que taxa e tempo ou período tem que estar na mesma unidade. Isso que é o mais importante, ok? Geralmente a pessoa te dá a taxa ao dia, ao mês, ao ano, mas ela é a mesma, ok? Você vai pagar a mesma quantidade, certo? Então vamos lá. Vamos para os dados do enunciado. A instituição que pagará as antecipações dos títulos cobra uma taxa nominal administrativa de 108% ao semestre. Eu tenho que transformar esse semestre, como nós acabamos de fazer, ó, de semestre para dia, porque elas serão antecipadas em alguns dias. Nós já fizemos essa conta, tiramos o porcento, ficou 1,08 divididos por 180, continuamos com a taxa administrativa que o banco cobra de 0,06 ao dia, ok? Então, usaremos essa taxa. Agora, nós vamos pegar o nosso primeiro título, né? Nós sabemos que a taxa é 0,006 ao dia. Nós sabemos que o IOF é 0,07% ao dia. Como que a gente tira o porcento, divide por 100, ok? Então, nós temos uma taxa de 0,0007 ao dia de IOF, ok? Então, o valor do meu cheque, o que está escrito no meu cheque é 11 mil e eu vou descontar ele 3 dias antes. Qual a fórmula quando nós temos IOF? A fórmula VB é igual N. Quem que é N? O que está escrito no cheque? 11 mil. Abre colchetes. 1 menos. Quem que é I? 0,006, que nós acabamos de calcular. Mais o nosso IOF, que é 0,0007. Multiplicado pelos 3 dias. Ok? Então, vamos lá, melhorando a nossa equação. 11 mil, abre colchetes, 1 menos, resolvendo o que está dentro dos nossos parênteses, uma soma. 0,006 mais 0,0007 dá 0,0067, multiplicado por 3 dias. Então, vamos lá. VB é igual a 11 mil, abre colchetes. Primeiro, nós temos que fazer esta multiplicação, porque a matemática nos diz que é assim que faz. Primeiro a multiplicação, depois a soma e subtração. Então, 0,067 vezes 3, 0,0201. Agora sim eu vou fazer essa subtração. 1 menos 0,0201 resulta em 0,9799. Então, multiplicando pelos 11 mil que estão aqui fora dos nossos colchetes, então eu vou receber desse título na minha mão R$ 10.778,90. Ok? Então, o que aconteceu? Eu levei um cheque de R$ 11 mil e voltei com R$ 10.778,90. O resto, o banco que comeu meu dinheiro. Tá? Eu só sei quanto veio na minha mão, certo? E principalmente que tem esse OF, são títulos de alto porte. Ok? Vamos para o nosso segundo título. Novamente, o nosso segundo título é de 8 mil e eu quero descontá-lo 6 dias antes do previsto. Ok? Ele tem IOF, está aqui, e tem a taxa que o banco cobra. Então, vamos lá. VB é igual a N. Quanto que é o valor que está escrito no cheque? 8 mil. 1 menos 0,006, que é a taxa, mais o IOF, vezes os 6 dias que eu quero antecipar. Então, vamos lá, melhorando a nossa equação. Primeiro, nós fazemos essa soma dentro do parênteses, que resulta em 0,0067. Fazendo esta multiplicação por 6, nós ficamos com o valor de 0,0402. Agora sim, eu vou resolver entre os colchetes. 1 menos 0,0402 resulta em 0,95
0,98. Então, 8.000 que multiplica 0,9598. Então, o valor que veio na minha mão, eu levei o cheque de 8.000 e voltei para casa com 7.678,40 centavos, ok? Então, eu levei aquele cheque e voltei com menos dinheiro. O resto, o banco levou do meu dinheiro, ok? Que são as taxas que ele cobra e o IOF, tá? Estão pedindo para falar um pouco sobre a diferença de taxa efetiva e taxa nominal. Daqui a pouco nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a taxa efetiva, tá? E daí eu vou mostrar para vocês. Calma um pouco, tá? Então, vamos para o nosso terceiro título. Terceiro título é um título de R$5.000, ele vai ser descontado 5 dias antes. Então, vamos lá. Então, nosso VB, ou seja, o valor descontado, o valor que veio na nossa mão, é o valor nominal de 5.000, menos a taxa mais o IOF multiplicado por 5 dias. 5.000, abre o colchetes, menos. Fazendo essa somatória, resulta em 0,0067, vezes 5 dias. VB é igual 5.000, dentro do colchetes, menos 0,0335, resulta em 0,9665. 5.000 vezes 0,96665. Então, eu voltei para casa com o valor descontado de R$ 4.832,50. Então, o que aconteceu? Eu levei 3 cheques, tá? Voltei com menos dinheiro para casa do que estava escrito no cheque. Por quê? Porque o banco cobrou a sua parte, tudo bem. Isso pode ser feito com títulos que descontam o IOF e títulos que não descontam o IOF, tá? Antecipei, eu sempre vou estar perdendo, ok? Então, vamos voltar ao quadro. Com o valor obtido pela antecipação desses 3 títulos, foi quanto? O primeiro era 11.000, eu levei 10.778,90. O segundo era 8.000, eu fui para casa com 7.678,40. E o último tinha o valor escrito de 5.000 e eu voltei para casa com 4.822,50. Então, o que aconteceu? Eu descontei esses títulos com um planejamento. Que planejamento era esse? Eu planejei que isso ia compor a nossa entrada. Então, parte da entrada a ser apresentada com pagamento em função da antecipação dos títulos de alto porte, essas 3 somas. Então, eu voltei para casa hoje com 23.289,80. Opa! Então, hoje, eu saí de lá com 23.289,90. Mas eu também tinha aqueles 2.000 e poucos lá dos meus títulos de baixo porte. Então, eu compus minha entrada com o quê? Títulos de baixo porte e títulos de alto porte. Então, vamos ver o que nós podemos fazer daí para frente. Vamos para a nossa terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Compusemos a nossa entrada com esses títulos. Só vou retornar um pouquinho, vamos só ao quadro para ver a somatória desses 2 títulos. Então, com baixo porte, nós tivemos 2.380,60, alto porte, 23.289,80. Então, eu tenho para compor a minha entrada 25.670,40 centavos.
Então, o que eu fiz? Fui lá, descontei 3 títulos de baixo porte, 3 títulos de alto porte e agora eu posso dar, com o resultado desses descontos, R$ 25.670,40, tá? A aluna Caroline pergunta se o valor do IOF é constante. Sim, é regra geral. Passou de 4.999,99, ou seja, de 5.000 para cima, você sempre vai pagar IOF. Então, você pode ver, se você tiver alguma transação ou durante o mês aí no banco, vai ter lá taxa, cobrança de IOF, tá? Então, sempre. Passou de 5.000 alto porte, é fatal que tenha o IOF, tá? Agora vamos ver a nossa terceira situação problema. Você, como gerente financeiro da metalúrgica A&C, necessita uma máquina, apresentou a seguinte proposta. Então, aqui está a proposta feita por nós, né, você que apresentou, uma entrada. Opa, a entrada nós já resolvemos, já sabemos o valor. E o financiar o restante em 3 parcelas mensais iguais. Agora, sob uma taxa nominal de 13,2% ao ano em regime de juros compostos. Então, vamos lá. Nós pagaremos em 3 parcelas mensais iguais, certo? Então, temos que transformar a taxa nominal de 13,2% ao ano, nós queremos pagar ao mês, moçada, tá? Então, nós temos que transformar ao ano em taxa efetiva. Olha aqui, vocês pediram para saber o que era essa taxa nominal e a taxa efetiva, tá? Ao mês, para podermos pagar nossas parcelas. Observar também que são juros compostos. Isso é muito importante. Então, vamos lá. A primeira situação é que nós estamos compondo. Já compusemos a entrada. Então, a gente vai dar lá os R$ 25.670 de entrada, ok? E vamos parcelar em meses, em 3 parcelas mensais, o resto do que eu devo, tá? Então, é isso que eu estou propondo. Primeira coisa, foi dada uma taxa nominal. Sempre vamos transformá-la em efetiva, porque a nominal é chamada a taxa falsa, ok? A efetiva, sim, a matemática prova o quanto você paga de taxa efetiva, tá? Então, vamos lá. Qual que é a fórmula de taxa efetiva? Taxa efetiva em juros compostos. Nós propusemos trabalhar com juros compostos, ok? Então, vamos lá. Sempre eu transformo taxa nominal em taxa efetiva. Isso quando nós estamos trabalhando com juros compostos, ok? Qual que é a fórmula? IEF é igual. IEF é igual a taxa efetiva. Continua sendo a nossa taxa efetiva. Abre parênteses. 1 mais D. Vamos ver quem é D aqui. É a taxa nominal, a taxa dada, ok? Divididos por N. Quem é N? É o período da taxa nominal em dias. Elevado, olha aqui, ó, elevado a F, período da taxa efetiva em dias. Então, vamos com calma. Vamos ver o que nos diz essa fórmula. Os alunos estão questionando o cálculo da questão anterior. Pode rever. Moçada, me apontem o que vocês acham que está errado, porque eu não consigo voltar, eu tenho que cumprir a aula no nosso tempo. Depois a gente pode tirar se houver alguma dúvida na nossa aula atividade, ok? Combinado assim? Beleza. Então, vamos saber o que é essa conversão de taxa nominal em taxa efetiva. Prestem atenção, moçada. Vamos ao quadro. Passando de taxa nominal, ó, nominal,
ao ano para a taxa efetiva ao ano, se a taxa nominal está ao ano, o N terá 360 dias. Se a taxa também será ao ano, o F também será 30 dias. Agora, passando de taxa nominal ao ano para a taxa efetiva ao mês. Então, o que acontece? Se a taxa nominal será de 360 dias e a taxa ao mês efetiva será de 30 dias. Vamos ver isso na prática que fica mais fácil para vocês. Tá? Dados do enunciado. Nós vamos pagar uma entrada e o restante em 3 parcelas mensais iguais, uma taxa nominal. Vamos começar resolvendo por uma taxa nominal de 13,2% ao ano. Em regime aqui, ó, de juros compostos. Quando que eu uso a fórmula? Com juros compostos, moçada. Então, o D é a taxa nominal que foi dada. Ela foi dada de 13,2% ao ano. Então, para eu tirar o porcento, divido por 100. Então, eu fico com uma taxa de 0,132, ela continua sendo ao ano. Se eu estou dizendo que ela foi dada ao ano, o nosso N será 360 dias. E se eu quero ao mês, o nosso F será de 30 dias, ok? Então, vamos calcular agora a taxa efetiva juntos. Passo 1, usaremos a fórmula IEF, 1 mais, quem que é D? D foi a taxa dada, 0,132, porque nós tiramos o porcento, tá? Divididos por N. N, essa taxa foi dada em ano, que é 360, elevado a F. Eu não quero saber ele em meses, em um mês, é 30 dias. E menos 1 da fórmula. E F é igual 1 mais. Vou fazer esse cálculo ali. Quanto que é 0? Vamos para a câmara de documentos. Vamos lá, moçada. Vou fazer para vocês verem. 0,132 divididos por 360. Isso aqui resulta em 0,000366666. Ou seja, depois da quarta casa, esse 666 eu pus 7. Então, vamos voltar ao quadro. E F é igual 1 mais 0,000366666 ou 3,7 elevado a 30 menos 1. Quanto que é 1 mais 0,00037? 1,0037 elevado a 30. Também vou fazer essa conta para vocês. Como eu arredondei, vamos lá. 1,00037 elevado, vocês lembram como é elevado? É aquele y elevado a x, aqui nessa calculadora, essa tecla aqui, ó, y elevado a x, apertei ela, apareceu este sinal, que representa o elevado. Elevado a 30 é igual 1,0115, olhem lá, 1,0111, menos o 1, que é da fórmula, então nós temos uma taxa de 0,0111 vezes 100, e a taxa efetiva é de 1,11% ao mês. Então, essa taxa que nós vamos trabalhar agora, ok? Quando a capitalização é mensal, por que a conversão da taxa nominal ao ano para a taxa efetiva ao mês é utilizado em dias? Porque o cálculo, não fui eu que fiz essas fórmulas, moçada, mas esta fórmula e a maioria das fórmulas, para equivaler os tempos, ela utiliza tudo em dias. Então, não é uma decisão minha, é uma decisão que quem fez a fórmula disse que tinha que ser em dias,
Então, essa fórmula foi feita para ser trabalhada em dias, ok? Nossa função é usá-la, certo? Então, vamos lá. Resposta: a taxa que iremos utilizar para calcular as parcelas mensais e iguais será de 1,11% ao mês. Então, o que aconteceu aqui? Nós tínhamos uma situação que nós não conhecíamos essa transformação de taxa nominal em taxa efetiva, tá? Sempre temos que trabalhar com a taxa efetiva. E esse formato de fórmula foi dado em dias. Então, não me culpem, porque a culpa não é minha, a gente só usa essas fórmulas, certo? Quem elaborou as fórmulas achou por bem que seria mais fácil trabalhar em dias, tá? Foi uma opção e o nosso autor também adotou essa fórmula, então por isso que eu a trouxe para vocês, certo? Mas recebeu uma taxa nominal em juros compostos, moçada. Presta atenção no nome das taxas. Taxa nominal em juros compostos, eu sempre tenho que transformá-la em taxa efetiva. Sempre, sempre. Falou em juros compostos, falou em taxa nominal, sempre, moçada. Ok? Então, agora vamos para a nossa quarta situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Então, moçada, vamos aí para a nossa situação. Então, vamos relembrar tudo que nós trabalhamos até agora. O que aconteceu? Nós precisamos comprar uma máquina, nós fomos numa loja e esse fornecedor falou o quê? Que poderíamos adquirir a máquina pagando 3 parcelas a cada 10 dias de 22 mil, com juros simples de 1,2% ao mês. Tranquilo. E essa foi a proposta que ele fez. Vejam, nós temos que prestar atenção porque tudo está no enunciado do problema, moçada. Então vejam essa questão do juros simples, tá? Ao mês. Então nós temos muita informação aí. As parcelas, os pequenos montantes, lembra aqueles montantes que a gente tinha na aula passada? São em juros simples, então são 3 parcelas de 22 mil, ok? Com pagamentos a cada 10 dias e taxa de 1,2. Então, vocês têm que fixar, eu vou falar muitas vezes porque vocês têm que fixar que essa foi a proposta que foi oferecida para nós. Nós não gostamos desta proposta, ok? Não gostamos de jeito nenhum dessa proposta. Por quê? Porque nós podíamos dar uma entrada. Nós tínhamos aqueles títulos lá de baixo porte e de alto porte que valem dinheiro. Nós tínhamos 6 cheques. 3 cheques de baixo porte, que não pagam IOF, e 3 cheques de alto porte, que pagam o IOF. Até aí também, muito tranquilo, ok? E o que nós pegamos? Nós pegamos um dinheiro na mão que vai ser a nossa entrada. Ótimo! Então, nós sabemos o quanto a gente vai dar de entrada e agora nós queremos parcelar o resto do que nós devemos em 3 parcelas mensais com juros compostos. Uma taxa nominal de 13,2% ao ano, ok? Então, a
A taxa foi dada ao ano e nós queremos pagar parcelas mensais. Aí nós já temos um pequeno problema, ok? Nós temos que transformar essa taxa nominal ao ano em taxa efetiva, porque nós estamos falando de juros compostos, moçada. Então, você tem que gravar bem essa taxa efetiva, ela vai existir em juros compostos, ok? Sempre tem que transformar, sempre tem que transformar, ok? Por isso que nós temos uma fórmula de taxa efetiva, certo? Então, vamos ao quadro para ver o que nós temos aí. Agora, a gente já calculou a entrada, certo? A gente tem um dinheiro na mão, só que eu não sei o valor das 3 parcelas. É o que eu tenho que achar. Meus 3 pequenos montantes, que eu pagarei mês a mês, em 3 meses, e a taxa é nominal, ó, taxa nominal, 13,2% ao ano. Olhei para a taxa. É ao ano que eu quero pagar? Não, moçada, eu quero pagar ao mês, tá? E aqui tem uma palavra mágica também, ó, juros compostos. E depois nós vamos apresentar a proposta completa que será passada ao fornecedor para discussão. Então, aqui nós vamos começar a fazer uma negociação. Então, vamos lá, novamente, moçada, para vocês não terem dúvidas. Nós propusemos, nós estamos negociando o valor da máquina. Nós temos uma vaga noção, né, porque envolve juros, que essa máquina custa 66 mil. Concordam comigo? Sem dúvida nenhuma. Se ele propôs 3 parcelas de 22 mil, é perto de 66 mil que esta máquina custa. À vista vai custar um pouquinho menos. Ok? Ele me passou o preço em 3 parcelas a cada 10 dias. E eu parcelei, com certeza eu já vou ter os meus juros. Simples ou compostos, tanto faz, eu vou tê-los. Tá? Então, essa máquina custa por um pouquinho menos que 66 mil. Ótimo. O que eu tenho? Eu falei, não gostei dessa proposta. Não quero pagar 3 parcelas de 22 mil. Eu quero dar uma entrada. Opa! Nossa entrada, nós temos 25 mil e poucos reais para colocar lá de entrada. Vamos fazer um cálculo grosseiro, moçada, grosseiro, tá? Ele falou que custava 66 mil. Se eu vou dar 25 mil, eu ainda devo 41 mil. Concordam comigo? 41 mil, mais os 25 que eu vou dar, dá os 66, certo? Eu tenho que dividir esses 41, vamos falar hipoteticamente, em 3 parcelas. É isso que nós queremos. E daí eu vou saber exatamente o valor das 3 parcelas. Então, somando a primeira parcela com a segunda parcela com a terceira parcela, vai ter que dar o mesmo valor à vista que o nosso amigo propôs, ok? A máquina é a mesma, o preço à vista é a mesma. E a base para nós calcularmos é esse valor à vista. Ok? Nós temos uma noção de quanto custa a máquina, por volta de 66 mil. Então, eu quero que fique bem claro para vocês, tá? Então, vamos começar a calcular essas nossas parcelas. Vamos ver do que se trata essa negociação que nós vamos fazer. Você pode fazer uma negociação, se a máquina custa 66 mil, você falar que vai pagar 25 e acabou? Não. Não, isso não é uma negociação. Você tem que pagar o mesmo valor que custa a máquina, ok? Então, vamos lá. Vamos ao quadro. O que é negociação? Com juros simples e compostos. Você pode ter negociação, eu ofereço em juros simples e você me faz uma oferta em juros compostos. E assim sucessivamente. Não tem problema. A gente pode negociar tanto com juros simples como com juros compostos. Então, a negociação faz parte de nossas vidas. Ela é a oportunidade de adquirirmos bem de consumo dentro de nossas reais possibilidades, sem depreciar o valor do bem. Então, ou seja, uma negociação só é real quando nós estamos pagando o mesmo valor que a máquina custa, ok? Aqui você aprenderá a negociar os valores e parcelas de financiamentos, o que pode garantir a possibilidade de pagamentos sem causar transtornos, aumentando ou diminuindo esse período de pagamento.
Então, o que aconteceu? O que acontece aqui? Nós podemos negociar tudo. Nós não negociamos? Sim, nós negociamos. Nós não calculamos os valores, nós não estamos acostumados a calcular os valores. Mas todo mundo sabe o que é uma negociação. A pessoa fala, ó, isso custa R$1.000. Você fala assim, não, eu pago 950. A pessoa fala, não, eu pago 970. Tá, então fechamos o negócio, certo? Isso é uma negociação, uma situação normal do nosso dia a dia, ok? Para nós, da metalúrgica IC, foi mais confortável dar uma entrada e parcelar o resto, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar ao quadro. A negociação tem um princípio fundamental muito básico, que é, olhem, prestem atenção, o capital numa situação A tem que ser o mesmo que numa situação B. Ou seja, o capital do anúncio tem que ser o mesmo que eu vou propor do proposto, independente da forma de pagamento e regime de juros, conforme apresentado a seguir. Então, sempre o capital A vai ter que ser igual ao capital B. Então, o capital numa situação A, se eu vou fazer a negociação, eu tenho que oferecer o mesmo o capital é igual uma situação A e B. Estou negociando. Quando a situação envolver entrada, que é o nosso caso, sempre que envolve entrada, passaremos a trabalhar assim. Olhem só, moçada. Quando eu der uma entrada, eu vou ter que me basear no valor à vista. O valor à vista de A tem obrigatoriamente que ser igual ao valor à vista de B, onde VA é o valor à vista numa situação A e AVB é igual à situação o valor à vista numa situação B. Então, reforçando, moçada, quando eu vou negociar, o que você me oferece e o que eu proponho tem que ter os mesmos valores. Quando eu dou uma entrada, que é o nosso caso, nós temos que pegar o valor à vista dessa máquina e eu tenho que fazer uma proposta igual a esse valor à vista, ok? Para equilibrar a nossa negociação. Daí vai da pessoa aceitar ou não, tá? Vou responder aqui uma pergunta da Luciana. Qual o valor que é considerado título de baixo porte? Menor que R$5.000, ok? Até R$4.999,99 é baixo porte. 5.000 para cima, você vai pagar IOF, ok? Então, vamos lá, vamos continuar com as nossas negociações, tá? Observação, olhem só, juros simples e curto prazo estão intimamente ligados, pois a relação de curto prazo são investimentos ou pagamentos que ocorrem num prazo menor ou igual a 30 dias, tá? Isso é curto prazo, tá? E nessa situação, a rentabilidade é maior em juros simples. Puxa, eu não sabia disso. É o que sempre me falam. Então, quando que você usa juros simples? Por que o juros simples não é tão utilizado no comércio? Porque nós fazemos prestações mensais, ok? Então, eu vou pagar a primeira prestação daqui a um mês, a segunda daqui a 2 meses, a terceira e assim sucessivamente. Então, o que acontece? O que acontece? Nós vamos trabalhar com uma situação que nós vamos poder, dentro de um mês, por que ele fez a oferta que você pagaria a cada 10 dias? Vejam, 10 mais 10 mais 10, 30 dias. Então, com certeza, ele ganharia juros melhores, o seu lucro seria maior, os seus juros seriam maiores, dentro de um mês, com juros simples, ok? Juros compostos são os que são aplicados acima de R$30. Por isso que o comércio trabalha com juros compostos, que a cada mês ele vai calculando os juros e se torna juros sobre juros, sobre juros, sobre juros a cada mês, ok? Então, vamos lá. Os juros compostos e o longo prazo também estão muito ligados.
A relação de longo prazo ocorre num prazo maior ou igual a um mês. Nessa situação, a rentabilidade é maior em juros compostos. Então, acabamos de falar que o quê? Acima, maior ou igual a um mês, depois de 30 dias, a situação de rentabilidade, o que acontece? Ela é maior em juros compostos. Então, vamos lá. Juros simples, curto prazo. Se você for pagar em prestações a cada 15 dias, a cada 10 dias, 1 ou 2 ou 3 prestações, que esteja dentro dos 30 dias, é melhor você utilizar juros simples. Mas quem que vai pagar 3 prestações no mesmo mês? É muito difícil isso, né? Então, você vai trabalhar com juros compostos, por quê? Porque os juros compostos trabalham no mês e a cada mês eles são atualizados. Então, vamos lá ver o que nós temos. Vamos voltar ao quadro. O valor anunciado, o valor à vista, né, anunciado, vai ter que ser igual ao valor à vista que eu vou propor, certo? Vamos primeiro, com os dados do enunciado, calcular o valor à vista anunciado, tá? O que é esse valor à vista anunciado? Ele não propôs, valor à vista é a soma de 3 pequenas parcelas com juros simples. Nós trabalhamos com essa equação na aula passada, ok? E nós propusemos o quê? Para descobrirmos, depois nós vamos calcular o valor do AV proposto para descobrirmos o valor que pagaremos nas 3 parcelas com juros compostos e entrada através do quê? Sequência de juros compostos. Lembram na aula passada? Então, nós sabemos que o capital é sempre o valor à vista menos a entrada que eu vou dar. E eu quero também repartir em 3 parcelas, só que com juros compostos. Então, o que acontece aqui com os juros compostos? Embaixo é 1 mais I elevado a N, ok? Então, vamos lá. Isso é só para relembrar vocês. Então, vamos começar. Vamos retornar ao nosso enunciado inicial, a proposta que o fornecedor fez. Lembram? Eu falei várias vezes. Lá na situação geradora de aprendizagem. Sem dúvida nenhuma, vocês não esqueceram. 3 parcelas mensais, 3 parcelas iguais a 22 mil, com vencimento a cada 10 dias, com uma taxa de juros simples de 1,2% ao mês. Essa foi a proposta lá que ele anunciou para nós, certo? O nosso fornecedor passou essa proposta. Então, vamos começar a tirar esses dados do enunciado. Então, as parcelas, os nossos pequenos montantes. Nós temos 3 montantes de quanto, moçada? 22 mil. Tá? Nós temos o vencimento, o primeiro daqui a 10 dias, o segundo daqui a 20 dias e o terceiro daqui a 30 dias. Então, vejam, ele usou um mês. Então, ele vai ganhar mais, né? Com juros simples. Ele passou a taxa para nós de 1,2% ao mês de juros simples. Então, vamos lá. Eu sei que temos parcelas de 22 mil, ou montantes de 22 mil, a nossa taxa de 1,2%. Aqui, o que nós temos que fazer, moçada? 1,2%, eu não quero pagar em dias. Quando nós temos uma taxa dada ao mês, tá aqui, 1,2% ao mês, tá? E eu quero pagar em 10, em 20, em 30 dias. Eu tenho que fazer a equivalência, moçada. Nós estamos em juros simples, tá? O que é equivalência? Eu pego 1,2% e divido por 30 dias. Então, eu fiquei com uma taxa de 0,04% ao mês. Vamos tirar o porcento da taxa, divido por 100. Então, eu vou trabalhar uma taxa de 0,0004 ao dia. Então, segundo passo, calcular o valor à vista, ok? Então, eu sei que a minha primeira parcela, está aqui, 22 mil.
1 mais a taxa que eu acabei de calcular, vezes os 10 primeiros dias. 22 mil, a segunda parcela, 1 mais a taxa, vezes os 20 dias, mais os 22 mil, 1 mais a taxa, vezes os 30 dias. Isso aqui vai ter que ser igual ao valor à vista, ok? Nós estamos calculando o valor à vista dessa máquina, tá? Então, fazendo os cálculos, 22 mil, fazendo os cálculos nos parênteses, 1 mais 0,004 vezes 10, 1,004. Então, primeira parcela aqui, a minha segunda parcela, resolvendo os cálculos dentro dos parênteses, 0,004 vezes 20, mais 1,008, mais os 22 mil, resolvendo os cálculos entre parênteses, 1,012. Então, é o valor à vista. Fazendo essa divisão, vou fazer só a primeira divisão para vocês, moçada. Vamos lá. Olha lá na calculadora, 22 mil divididos por 1,004 é igual a 21.912,35, ok? Fazendo a segunda divisão, nós temos 21.825,40 e fazendo a terceira divisão, 21.739,13. Então, moçada, o que aconteceu aqui? Somando esses três valores, eu descobri que o valor à vista da minha máquina, eu tinha só uma noção. Tinha só uma noção do que estava acontecendo. Eu sei que o que aconteceu aqui? Somando esses três valores, eu tenho 65.476,88. Então, eu sei o valor à vista. Isso, 65.476,88, certo? É o valor proposto. Então, lembram o que aconteceu? Só para relembrar vocês aqui, nesses valores. Eu lembro que tinha 3 parcelas de 22 mil. Então, 3 parcelas de 22 mil dá 66 mil. À vista é um pouquinho menos, porque a gente está tendo menos juros. Então, vamos voltar ao quadro, 65.476,88. Ótimo. Já sabemos quanto custa a máquina à vista. Vamos retornar à proposta que você, como gerente, fez. Lembram? Lá na situação geradora de aprendizagem, pagaram uma entrada e financiaram o restante em 3 parcelas mensais iguais, uma taxa de 13,2% ao ano, com juros compostos. Então, vamos lá ver esse nosso valor à vista. Primeira coisa, primeira situação, nós pedimos em juros compostos. Então, o D é igual a 13,2% ao ano, ou seja, 0,132. A taxa nominal foi dada ao ano, e eu quero uma taxa em dias. Nós temos que transformar a nominal para efetiva, moçada. Então, qual que é a fórmula? Nós já fizemos esta fórmula, resolvemos na situação 3, situação problema 3, nós sabemos que estamos trabalhando com uma taxa de 1,11% ao mês. Agora vamos resolver os nossos M's, ou seja, os nossos pequenos montantes. Então vamos lá. Eu dei de entrada 25.670,40 com aqueles títulos, eu tenho uma taxa de 0,011 e o valor anunciado, aqui não é 64, moçada, é 65. 65.476,88. Então, vamos lá. Minha máquina custa 65.476,88, é igual a entrada mais as 3 parcelas em juros compostos, ok? Então, vamos lá. 65.476,88 menos a entrada, que é 25.670, isso resulta em 39.806,48. Lembram que o M vai para fora na propriedade distributiva.
Fazendo os cálculos, nós temos a primeira parcela, mais a segunda parcela, mais a terceira parcela. Então, o M foi para a evidência, fazendo essas divisões, resulta em 0,9890, mais 0,9781, mais 0,9674. Então, vamos lá. Tem 9.808,48, é igual a M, e a somatória das minhas 3 parcelas. Então, eu cheguei à conclusão que o meu M são os 39 divididos por 2,9344. Então, eu pagarei 3 parcelas de 13.565,46. Portanto, o valor das parcelas é este, e a empresa metalúrgica apresenta a proposta de entrada de 25.670 e 3 parcelas mensais iguais a 13.565,46. Então, compusemos a nossa entrada. Vamos agora para o nosso encerramento. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Agora, provocando novas situações, eu vou perguntar para você se você já se sente seguro em escolher a melhor forma de pagamento com uma contraproposta, levando em conta uma entrada com títulos que você já possui, de baixo e alto porte, pagando o IOF. Então, aí está a nossa aula. Nós vamos agora para o nosso vídeo de encerramento e vamos para a aula atividade. Tirem as dúvidas, perguntem, moçada, e vamos resolver juntos. E até a próxima aula. Olá! Chegamos ao encerramento da segunda unidade de Matemática Financeira. Ao longo das 4 sessões, desenvolvemos a competência de conhecer os métodos e técnicas para calcular o valor do dinheiro no tempo. Também tivemos a situação da realidade profissional e as situações problema, na qual você fez o papel de um gerente financeiro da empresa metalúrgica AIC e precisou negociar o pagamento de uma máquina com o fornecedor. Ele gostaria de receber em 3 parcelas iguais de R$22 mil, com vencimento a cada 10 dias e taxa de juros simples de 1,3% ao mês. E você queria realizar o pagamento com uma entrada e o restante financiado em 3 parcelas iguais e mensais, com taxa nominal de 13,2% ao ano. Para resolver essa questão, foi necessário aplicar os conhecimentos estudados nessa unidade. Então vamos relembrá-los para ter certeza de que você não perdeu nada. Se você bem se lembra, na seção 1 falamos como é possível obter capital de giro através da antecipação do recebimento de títulos e como o desconto bancário funciona nessa situação. Logo em seguida, na primeira SP, você teve de garantir a primeira parte da verba que seria dada na entrada da compra. A estratégia era antecipar o recebimento de títulos de baixo porte, ou seja, que não pagam o IOF. Então, coube a você calcular através das informações passadas qual seria a taxa de juros equivalente e fazer a conversão. Em seguida, na segunda sessão, o assunto continuou sendo desconto bancário, só que agora com o imposto sobre operações financeiras incluso. E nessa SP, foi necessário levantar o restante do valor da entrada proposta através do recebimento de títulos de alto porte.
Após calcular a taxa de juros equivalente e aplicar a fórmula para descobrir qual seria o valor de cada título, com a soma dos valores dos títulos de alto e baixo porte, seria possível descobrir qual o valor total da entrada. As taxas de juros efetiva e nominal foram apresentadas na seção 3. A sua proposta para o pagamento da máquina havia sido dar uma entrada e financiar o restante em parcelas mensais e iguais, sob taxa nominal de 13,2% ao ano. Só que, como as parcelas deveriam ser pagas mensalmente, na SP3 foi necessário fazer a conversão da taxa nominal anual para a efetiva ao mês. Por fim, na seção 4, estudamos negociações com juros simples e compostos. E a SP4 lançou o desafio final. Como nas SPs anteriores, você já havia calculado o valor da entrada e a taxa de juros efetiva para definir a quantidade das parcelas restantes, chegou a hora de calcular o valor das 3 parcelas mensais e iguais, que descobrimos ser de R$ 13.590,93. Viu só como a matemática financeira não precisa ser bicho de 7 cabeças? E para que continue assim, vou te indicar 2 livros. Matemática Financeira e Suas Aplicações, de Alexandre Assaf Neto, e Fundamentos da Matemática Financeira, de Osmir Filho. E vamos combinar uma coisa? Mesmo que você tenha achado tudo muito fácil, volte ao seu livro didático e reveja as webaulas. Também não deixe de ver o material complementar e de responder aos questionários das pré- e pós-aulas. Eles vão te ajudar bastante. Por enquanto é só. Espero que você tenha aproveitado essa unidade. A gente fica por aqui. Até a próxima!